quero saudar a todos, que estão em casa nessa tarde com a paz do Senhor. Sabemos que nesses tempos que estamos vivendo, tem sido momentos assim, às vezes bem complicados, Mas nós sabemos que nós temos um Deus que cuida, protege e zela por cada um de nós, Eu gostaria de estar lendo em 1 Crônicas 2, do 6 ao 9. Eu gostaria, que vocês em casa, se tivessem como acompanhar, seria interessante. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, que esteve oculta, a qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se tivesse compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então nós sabemos que a sabedoria humana não é nada. Não tem servido de nada diante de tudo que nós temos vivido nesses últimos tempos. E o que me chamou a atenção foi o versículo 9 que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para cada um de nós. Eu não sei o que cada um tem passado, qual as lutas e dificuldades que cada um de vocês tem passado dentro dos seus lares, quais os medos que temos que enfrentar e vencê-los, porque cremos que nós temos um Deus que nos capacita para a peleja, e de certo Deus tem capacitado a cada um de nós a passar por tudo isso. Quando começou, eu falei, achei estranho, porque nunca passei por essa situação de ter que ficar em quarentena. E eu falei, mas isso deve ser rápido. Daqui a 15, 20 dias a gente volta ao normal. E nós já vamos para 3 meses. E isso me fez, tem me feito pensar muito em tudo que tem acontecido no mundo. E eu tenho visto, grandes potências sendo paradas por esse vírus. E isso vai nos mostrar, vai provar para mim e para você a soberania de Deus. Que tudo só acontece do jeito que o Senhor quer que aconteça. Não importa a tecnologia que você tenha, o conhecimento que você tenha, o dom que você tenha, nada disso adianta diante da poderosa ação do Senhor. Fica claro para mim que tudo isso é um grande agir de Deus, que talvez nós não tenhamos entendido ainda o propósito, ou se vamos conseguir entender. Mas eu sei de uma coisa, que o Deus que nós servimos, o Deus que eu sirvo, Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Então, independente da situação que você tenha passado, da situação que você esteja vivendo, das dificuldades que você tem tido que enfrentar, esteja certo que o Senhor é aquele que tem preparado para você muito além do que você pode imaginar. Nós vamos estar nessa tarde louvando ao nosso Deus. E eu quero dizer para você que o Senhor tem um novo para a sua vida. Tem um a mais, tem um além. E tem muito mais para mim e para você. Vamos estar louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Novos sonhos, novas realizações.
ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Seu filho vai voltar. Na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Declare nessa tarde que o novo de Deus vai chegar na tua vida, que o novo de Deus vai chegar na tua família e que nada vai te faltar, porque, aleluia, o Deus que nós servimos é o Deus de provisão. Aleluia. Novos sonhos, novas realizações. Deus tem algo novo para nossas vidas nessa tarde. Aleluia. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. Sabe por quê? Aleluia! Porque é o Deus que eu vivo, é o Deus que novo, é o Deus que restaura, é o Deus que levanta, é o Deus que estabelece. Aleluia! E Deus preparou para nós. Senhor, aleluia! Família, pode sonhar. Seu filho vai voltar. Na mesa o pão não vai faltar. Promessas se cumprirão. Vai cumprir na minha vida e na tua vida. Porque Ele é Deus que cumpre aquilo que Ele promete. Porque Ele não é Deus que mente. Porque Ele cumpre todas as promessas na minha e na tua vida. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Somente acredite. O novo de Deus chegou. Aleluias. Nessa tarde Deus tem manancial para mim e para você. Ele tem água pura para nos dar, para saciar a nossa sede. Aleluia. Santo é o teu nome. Digno, Senhor, de receber a nossa adoração. Oh, tu és santo, santo, santo. Manancial, fonte de vida.
Louvado e engrandecido é o teu nome, exaltado é o teu nome, Senhor, porque só tu és digno de receber a nossa adoração, só tu és digno de receber o nosso louvor. E nessa tarde eu convido a você que está em casa a adorar, a louvar, a engrandecer o nome desse Deus. Aleluia! Somos casa do Senhor, somos o templo e precisamos estar cheios, Senhor. Oh, aleluia! Solta.
Queridos do Senhor, um momento muito especial para a sua vida e para a nossa vida. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, porque após essas ministrações que você recebeu, que você também pôde compartilhar, chega o momento de falarmos com o Senhor, no sentido de pedir a Ele que o nosso coração esteja aberto, os nossos ouvidos afinados, sintonizados com os céus, porque Ele quer falar com você, Ele quer falar conosco. Quem sabe você já está com lágrimas nos olhos, porque é esse o sentimento que tem sido compartilhado com aqueles que amam estar na casa do Senhor. Mas que essas lágrimas, elas sejam de alegria, de um povo que tem esperança, e logo, logo estaremos novamente juntos na casa do Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento especial. Fala conosco através da Tua palavra, arrebata os nossos corações a Tua presença. Faz a grande obra, Senhor, porque estamos prontos, como servos Teus, para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Já oramos. E antes da leitura, queria dizer a você a nossa gratidão também pelos irmãos que não têm aberto mão de sustentar essa obra. E quero aproveitar a oportunidade de dizer a você que nessa noite de domingo, em que você está pronto para ouvir a voz de Deus, também quero dar a você a oportunidade para no próximo sábado, estaremos aqui das 15 às 17 horas, para que você possa acalmar o seu coração. Você que está tão desejoso de trazer à casa de Deus o seu dízimo, sua oferta, suas doações, esta obra que é sustentada pela sua fé, é sustentada pela sua fidelidade, então você não ficará sem ser assistido. Estaremos aqui sábado das 15 às 17 horas para atender você. Fique à vontade. Dito isso, quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, o evangelista Lucas, lá no capítulo 17, do versículo 11 ao verso 19, diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha, queridos do Senhor, esse texto ele é pertinente para o que nós estamos vivendo. Percebe-se de imediato que essa história de isolamento social por uma questão de algum tipo de doença já não é de hoje que isso existe. No Brasil, a coisa está tão crítica por conta dessa pandemia que se alguém espirrar, todos vão sair de perto dele. E se ele tossir?
já vão querer levar ele diretamente para o hospital de campanha. O Brasil hoje já é o terceiro no ranking mundial de casos confirmados por conta dessa pandemia. Realmente a coisa está bem difícil. E eu disse que esse texto ele é pertinente porque falar de leproso no Antigo Testamento e nos dias de Jesus, já no Novo Testamento, é muito parecido com o que nós estamos vivendo para aqueles que acabam contraindo esse tipo de doença. Hoje, a hanseníase, mas muito conhecida, a lepra. A lepra era uma doença, continua sendo uma doença, mas para aqueles tempos, principalmente no Antigo Testamento, uma doença de alto nível de contágio. E para que você não tenha dúvida que esse texto é pertinente ao que nós estamos vivendo, eu acabei de ler o evangelista Lucas, um médico. Afinal, diante do quadro hoje, não é isso que o mundo está fazendo? Nós estamos se apegando e confiando na ciência através da medicina. Os médicos, muitos especialistas, cada um está dando o seu parecer. Não é o Ministério da Saúde que está determinando como devemos seguir diante dessa pandemia? Pois bem, você que está em casa, você vai ouvir nessa noite uma palavra do seu coração de uma situação que quem estava avaliando era um médico. Quem estava vivendo esse momento ali, acompanhando essa situação, embora ele sendo inspirado para escrever, mas com muita propriedade, sabia do que estava dizendo, do que essas 10 pessoas, ou esses 10 homens estavam vivendo. Os 10 eram leprosos. Doença essa que não era somente considerada um problema de saúde para a época, mas também era uma situação espiritual, porque todos aqueles que contraíam lepra, a primeira coisa que viam sobre eles que eram pessoas amaldiçoadas. E se você observar e me acompanhar nesse raciocínio, você vai ler lá em Levítico é o chamado livro das leis, e é exatamente o que nós temos vivido hoje. Quantas leis estão sendo editadas para que nós possamos seguir? Quantos prefeitos não estão editando as suas leis extraordinárias, em todos os níveis, leis para que a gente cumpra, e se não cumprir, as penalizações vêm ou virão. O livro de Levítico, capítulo 13, o livro das leis, lá no capítulo 13, sim, ele, já no verso 1 ao 3, ele fala da situação dos leprosos, e é Deus falando a Moisés qual era a situação e o tratamento que deveria ser dado aos leprosos. Para que você tenha uma ideia, para aquela época, quem eram os médicos, consideravam que também, como eu disse, na ótica espiritual, um leproso, a primeira coisa que ele precisava fazer é se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote é que ia fazer o exame para detectar se o que ele tinha era lepra ou não. E uma vez detectado esse mal, até a roupa ou as roupas da pessoa precisavam ser queimadas. Na verdade, quando uma pessoa ela contraía lepra, os sacerdotes iam até a casa dele e eles faziam um exame minucioso para a época, em que até as paredes era preciso ser removido o reboco todo e colocava um novo reboco, ou nos nossos dias um embolso novo, com garantia de que aquela casa não estivesse mais contaminada. Porém, se detectasse que a contaminação estava num nível tão alto, ao ponto que mesmo removendo o reboco não era o suficiente, aquela casa era derribada. Assim era tratado uma pessoa, ou até mesmo, por que não, uma casa, onde as pessoas estavam com esse mal chamado lepra. Mas o nosso Deus é extraordinário, porque toda situação difícil para o ser humano, Deus sempre traz uma solução. Eu sei que Deus está trazendo uma solução para os nossos dias.
E para aqueles dias de leprosos, sabe o que Deus fez? Deus instituiu lugares. Hoje nós nem podemos usar esse nome, mas no tempo passado existiam os chamados leprosários. Mas isso não é uma invenção do século passado do homem, não. Isso é milenar. O próprio Deus criou essa situação. As pessoas estavam com lepra para que elas não fossem tratadas de uma forma tão rude. Criou-se um ambiente onde elas ficassem. E por mais que fosse o cuidado de Deus, ainda assim era uma situação muito difícil. Porque esses leprosos, eles eram separados. E ali eles ficavam até a morte chegar. E a gente sabe que essa doença, com esse nome lá no passado, lepra, ela é tão terrível que ela faz com que a pessoa fique deformada, perca partes do corpo. E essa era a situação. Eu estou contando isso para que você entenda. Porque Lucas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve, ele registra esse momento. Jesus, ele passou pelo meio da cidade. Foi assim que nós começamos a leitura desse texto. E nessa reflexão, você que está aí na sua casa, você precisa permitir que o seu coração se quebrante para que essa palavra entre no seu coração, adentre a sua alma, porque ela tem tudo a ver com a sua história, tem tudo a ver com a minha história de vida. O cenário era caótico. O cenário era caótico. Jesus, ele passou pelo meio das cidades de Samaria e da Galileia. E o texto diz que ele foi até uma aldeia. E você sabe o que está essa classificação? Quando ele vai a Jerusalém, ele passou pelo meio da Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, nem fala o nome. Você sabe por quê? Lembra que eu disse para você que Deus, ele já lá atrás preparou um local para que essas pessoas leprosas ficassem nesse lugar separado? Olha esse Jesus, como está registrado em João, que é o próprio Deus, é extraordinário. Ele não espera, mas ele vai de encontro aos nossos sofrimentos. E é exatamente isso que ele fez. Ei, você acorda! Deus está falando com você. Quando ele foi a esta aldeia, ele bem sabia que esta aldeia era um local de leprosos. Ué, pastor, como o senhor sabe disso? Ora, querido, eu acabei de dizer que os leprosos precisavam ficar separados. E Jesus mal chegou nessa aldeia. Quantos leprosos foram ao encontro dele? 10. Talvez tivesse até muito mais do que isso naquele lugar. Mas esses 10 correram, eu diria, ao encontro de Jesus, mas de uma forma muito categórica. Porque o texto, na verdade, nos revela um posicionamento temeroso desses homens. Mas antes de falar sobre isso, ainda no fato de Jesus ter passado pelo meio da cidade, quando ele estava indo para Jerusalém, ele passa no meio de Samaria e Galileia. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, nessa mensagem? E Deus, ele quer estar no centro da sua vida. Ele não quer ser o espectador da sua vida. Ele não quer ser aquele amuleto que tão somente é acionado naqueles momentos que você sente sofrimento e dor e lágrimas de tristeza. Não! Ele quer fazer parte da sua vida em todo o tempo. Ele quer ser o centro da sua vida. Ele quer ser o centro da sua atenção. Ele quer tomar posse da sua vida, mas no sentido de cuidar de você, de ensinar você. E ele passa pelo meio daquela cidade, sabe por quê? Porque Deus, ele sempre vai estar no meio da situação, seja ela de alegria ou de tristeza, ele vai estar no meio da situação. Porque se você perceber que está no meio do mar revolto, é lá no meio do mar que ele vai te dar o livramento. Se você perceber que você está lá no meio de uma cova de leões, é lá no meio que ele vai estar com você. Ele não quer ser um espectador. Ele não quer ser aquele apenas que é chamado de vez em quando, como nesses filmes de super-heróis, que são chamados somente quando as coisas vão mal. Jesus, ele quer fazer parte da sua vida por completo. Mas também você.
não pode, não deve ser um espectador do ministério de Jesus. E Ele está indo ao seu encontro. Ele está vindo ao meu encontro, ao nosso encontro. É isso que Ele fez. Ele foi até aquela aldeia. Ele bem sabia que lá estavam leprosos. E aí o texto diz que os leprosos pararam de longe, lá no versículo 12. 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Está vendo? Muitas vezes é assim que a gente faz. A gente quer seguir Jesus de longe. Primeiro eu disse para você que Ele quer estar no centro da sua vida, participar de tudo da sua vida. Certa vez um pregador muito famoso, um pastor que eu tenho um carinho muito grande, que é o pastor Silmar, uma das suas pregações ele conta: muitas vezes nós queremos que Jesus seja um visitante na nossa vida. Sabe aquela visita que chega só na sala e não passa da sala? E muitas vezes é porque na sala tem aquele tapete e toda a sujeira a gente joga para debaixo do tapete. E a sala está linda e maravilhosa, mas debaixo daquele tapete tem muita coisa para ser retirada. Às vezes nós olhamos para Jesus e pensamos assim. E eu disse que não é isso que Jesus quer na sua vida. Ele não quer apenas ter acesso à sala da sua casa. Ele quer ter acesso a todos os cômodos da sua casa. E essa casa é você. Ele quer ter acesso a todos os cômodos da sua vida, a todas as áreas da sua vida. Sim. Porém, no verso 12 já mudou. Agora já inverte a situação. Porque no verso 12 são os leprosos que eles vão correndo. Eu disse que era categórico. Sim, sabe o que é categórico? Porque eles correm em direção a Jesus, mas de longe eles já param. Aí eu pergunto para você: você não quer ter intimidade com Deus? Você não quer ter intimidade com o Senhor? Você quer seguir Jesus de longe? Ou você quer estar andando com Ele? Aqueles leprosos pararam de longe. Jesus não quer que você veja os milagres e o amor dele de longe. Não, Ele quer na verdade que você encarne tudo isso e compartilhe isso com tantas pessoas. Sim, é isso que Deus quer fazer na sua vida. E eu vejo aqui quantas pessoas estão sofrendo o efeito contrário do que nós estamos vivendo hoje. Qual é o efeito contrário, pastor? Quantos estão com saudade da igreja? Você está com saudade da igreja? Está com saudade dos cultos? Os que estão aqui comigo, muitos estão assim, ó, fazendo assim com a cabeça. Não é um pequeno número de irmãos, mas estão aqui, ó, meneando a cabeça, como dizer, eu estou com saudade. E estão na igreja. Eles estão fazendo isso aqui, que estão com saudade de você. De ver aqui os bancos tomados, você aqui ocupando o espaço, mais que ocupando o espaço, cultuando a Deus. Mas olha, quando aqueles que decidem observar Jesus de longe, ou até seguir Jesus de longe, eles sofrem um efeito contrário do que você está sentindo. Você sente saudade da igreja. Mas para aqueles que preferem seguir Jesus de longe, sabe o que está acontecendo com eles agora? Ao invés de eles sentirem saudade da igreja, sentir saudade do culto, eles estão se apegando às paixões deste mundo. Estão se apegando às paixões deste mundo. Estão esquecendo os seus princípios. Se Deus está nos trazendo essa palavra, está me fazendo usar essa palavra para você, eu queria convidar você a refletir nisso. Não permita que o mundo contamine você por causa desse período de pandemia, que você não pode estar na casa de Deus. Sirva o Senhor na sua casa, adore o Senhor. Não substitua a sua oração por práticas mundanas. Não substitua a sua vida no altar por manjares. Eu esses dias estava conversando com alguém disse para mim assim: pastor, eu estou me sentindo muito fraco espiritualmente. E eu disse para esse irmão: na verdade, esse é o momento que eu estou me sentindo mais fortalecido. Sabia? É um dos momentos que eu estou sendo mais fortalecido do Senhor, porque tudo está acontecendo com relação à pandemia está aumentando a minha fé. Sim, sabe por que aumentando a minha fé? Por exemplo,
Estamos falando de pandemia. O mundo todo está falando desse Covid-19. Quem é que não acredita? Pode não concordar em unânime do jeito que estão transmitindo, mas é uma realidade. Temos que concordar com a ciência e com os médicos. Covid-19, nós temos que combater esse mal, temos que tomar todo o cuidado preciso e possível. Não há dúvida nisso. E entre esses, o principal deles é o distanciamento ou isolamento social. Bom, se eu acredito nisso, como é que eu vou deixar de acreditar na Bíblia, que fala que um médico está contando uma história de 10 leprosos, e eu vou dizer que isso aqui é uma historinha que inventaram? Há milênios atrás, um médico está contando a história de 10 leprosos. Olha a minha fé acrescida, porque aí eu creio mais ainda nos textos da palavra de Deus, desses momentos que aconteceram. E é interessante porque no versículo 13, esses 10 leprosos, em algumas tradições diz que eles levantaram a voz, como está aqui na minha, mas em outras diz que eles gritaram, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Quando alguém está gritando na condição desses homens, é porque é um sinal de desespero. E o desespero nos leva a pedir socorro. Não é assim que as pessoas fazem quando estão pedindo socorro? Alguém pede socorro bem assim, ó. Porque até aquele que está desfalecendo, ele pode estar até sem força, sem ar no pulmão, como muitos agora, com esse mal. Eu tenho certeza, se alguém chegar bem pertinho, se fosse possível, que até isso é um risco, mas se alguém puder chegar bem pertinho para ouvir, muitos desses que partiram, antes de partir, bem baixinho sussurraram socorro. Mas foi um grito de desespero por não morrer. Eu tomo a liberdade, minha família deve estar me acompanhando. Quantas vezes eu vi minha mãezinha fazer isso? Ela gritando: não me deixe morrer. E é doloroso porque muitas vezes, no nosso caso, nessas situações a gente não pode fazer nada. Mesmo alguém gritando de desespero, eu acredito que na maioria das vezes, mesmo alguém gritando de desespero, a gente não tem muito o que fazer. Mas com Jesus é diferente. Aqueles 10 leprosos, Fabiano, quando eles gritaram o nome certo, que eles gritaram dizendo: Jesus! Faz essa experiência na sua casa. Grita o nome de Jesus. Você vai ver se algo sobrenatural não vai acontecer. Mas com fé. Como esses 10 leprosos, mesmo desesperados, pedindo socorro, eles tomaram a atitude certa. Sabe por quê? Porque o salmista diz que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Oh, aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Outra observação que nós fazemos desse texto é no versículo de número 14, que Jesus diz para eles assim: olha, e ele vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Olha o aprendizado nisso daqui. Ide e mostrai aos sacerdotes. Sabe o que significa aqui? Primeiro é a obediência. A obediência que eles deviam direcionar a Jesus. E a segunda é reconhecer que eles precisavam de uma autoridade espiritual sobre a vida deles. E você? Acha que não precisa mais de uma liderança espiritual sobre a sua vida? Jesus está dizendo: olha, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Você sempre precisará ter uma autoridade espiritual sobre a sua vida, como eu tenho sobre a minha vida. Quantas vezes as pessoas, alguns hoje, ainda mais no dia de hoje, dizem que não precisam de um pastor, muito menos de estar numa igreja para seguir a Jesus. Hoje tem chamados
sem igrejas ou os desigrejados. E aí Jesus aqui está mostrando um caminho inverso disso daí. A quinta percepção ou reflexão desses pontos, né, eu posso dizer, é que nesse mesmo versículo 14, ele segue dizendo: e aconteceu que indo eles ficaram limpos. Olha que coisa interessante. Quando o Senhor Jesus deu a ordem para eles irem até os sacerdotes, eles ainda não estavam curados. É quando eles obedeceram, reconhecendo a autoridade de Jesus, e que eles estão indo em direção aos sacerdotes, porque era a ordem, lá no livro de Levítico, capítulo 13, essa era a ordem da lei. Eles tinham que se apresentar aos sacerdotes, e eles estavam indo em direção aos sacerdotes, estavam indo procurar os sacerdotes, eles ainda estavam leprosos. Sabe o que significa para você e para mim? Que Jesus vai te curar é no caminho. Se você está no caminho, meu irmão, você é aquele crente impulsivo, isso vai um dia acabar. O Senhor é contigo. Agora o mais interessante, quem sabe você está longe. Volta para o caminho. Jesus, que continuar naquela boa obra que ele um dia começou, ele quer aperfeiçoar até aquele grande dia. Volta para Jesus, volta para os caminhos do Senhor, volta para os braços do Pai. Porque é no caminho que você vai receber a sua vitória, é no caminho. E aí João escreveu o que Jesus disse, melhor dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus para a sua vida. E o versículo 15 diz: e um deles, é o penúltimo ponto que eu quero refletir com você, antepenúltimo. Vendo que estava são, quer dizer, você é sempre assim. Não pense que você vai ser acompanhado de multidão. Retornou. Entendeu que a sua vida foi profundamente tocada. Quero lembrar que foram 10 leprosos curados. Os 10 foram curados, mas um voltou. E aí eu costumo dizer uma expressão que eu já ouvi de um escritor, não me recordo agora, que ele diz que um pequeno grupo determinado impactará uma multidão dispersa. Seja você essa pessoa determinada, seja essa pessoa envolvida. Se você for apenas um, vai ter uma multidão sendo alcançada por você. Penúltimo ponto. Diz que ele, no versículo 16, e caiu aos seus pés. Sabe o que isso é interessante? Cair aos pés do Senhor Jesus. Esse leproso, ex-leproso, ele não só diz o que vai fazer, ele faz. Não basta dizer que você vai fazer. Não, eu vou voltar no caminho do Senhor. Não, Senhor, eu vou te adorar. Então, não diga que vai apenas, volte. Não diga que vai adorar, adore. Atitude. E por último, o próprio Jesus no versículo 18 diz: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E ele termina dizendo: a tua fé te salvou. Ainda que você se sinta sozinho na batalha, creia que Deus está contigo para te livrar, curar e salvar. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite, neste culto. Toma posse dessa palavra. Se você está longe, volte para os caminhos do Senhor. Se você está seguindo Jesus de longe, venha para perto. Se você está apenas chamando Jesus quando as crises acontecem, não, Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer ser o centro da atenção da sua vida. Não se esqueça desses pontos. E por último, que eu disse aqui, a tua fé te conduz à salvação. A tua fé te conduz à salvação. Deus está contigo para te livrar, para te curar e para te salvar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu não tenho dúvida que o Senhor falou ao teu coração. E também, como Deus falou ao seu coração, você que está com o seu coração também
borbulhando, enfervecido, de ainda adorar o Senhor. E nós vamos mais uma vez louvar a Deus. Vamos terminar esse culto com muita alegria no coração, né, irmãos? De imediato, antes mesmo dessa última canção, quero ser grato mais uma vez pela vida do Adler, do Arthur, da Gabi, do nosso irmão Rafael Rente, da irmã Simone, do nosso irmão Nicolas, do Jenkley. Quero agradecer a Deus pela vida do Fabiano, do nosso Nick, também da nossa irmã Ana, do nosso irmão Roberto, minha esposa Graciane. Quero louvar a Deus por todos vocês. E a você que está em casa, olha, não pare de crer, não desista do Senhor. O Senhor é quem te guarda, guardará a tua entrada e a tua saída. E isso vai ser até o final, como essa canção que nós cantamos com muita alegria. Mas não vai ser essa que a gente vai cantar, porque afinal eu quero deixar você bem livre, bem à vontade, bem solto, porque vem aí uma canção que vai, sem dúvida alguma, fazer com que você tire o pé do chão, porque nós gostamos de adorar o Senhor com essa canção e ela vai mexer com o seu interior. Louve a Deus, exalte o Senhor, porque Ele é fiel à sua vida e à sua família, em nome de Jesus. Eu não sei quantas guerras teremos que travar. Eu não sei quantas lágrimas
Aleluias. E aí na sua casa, que alegria poder compartilhar com você mais uma vez nossa gratidão. A você que nos acompanha, talvez não seja nem membro dessa igreja, mas faz parte dessa família. Essa família que é a família da fé. Que você possa ter sido abençoado. E nós aqui reconhecemos, com o coração agradecido, a oportunidade de você ter aberto o seu lar para recebermos, ou para nos receber através desse culto. Eu quero convidar você na sua casa, coloque a mão no seu coração para você receber a bênção apostólica nesta hora. E que a graça salvadora de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, que excede a compreensão humana, e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja com a Igreja de Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém.